Seja bem-vinda ao canal Saiba um Pouco Mais. Sedutora, inteligente, estrategista e assassina, Cleópatra é uma das faraós do Egito que mais intrigam a leigos e pesquisadores sobre o tema. Você sabe por quê? Nascida em 69 a.C., Cleópatra VII foi a última governante do reino ptolomaico no Egito. Embora fosse egípcia, permanecia a dinastia macedônica, que se estabeleceu no Egito em 305 a.C. Foi educada desde criança para o trono. Sabia organizar seus pensamentos com perfeição e expressá-los com exuberância. Era fluente em aproximadamente 10 línguas, negociando com líderes de outros povos sem ajuda de intérpretes. Após a morte do seu pai, subiu ao trono junto com seu irmão Ptolomeu XII, de 10 anos na época, com quem se casou, seguindo as tradições reais. Era comum um casamento entre familiares para que o trono se mantivesse na família. A história de Cleópatra se mistura à história do Egito, de Roma e é cheia de personagens importantes. Aos 21 anos, foi banida do Egito após entrar em uma guerra civil com os ministros do reino e com seu irmão/marido. Na mesma época, Pompeu, imperador de Roma, que também enfrentava uma guerra civil contra Júlio César, fugiu para o Egito procurando refúgio, mas foi assassinado pelo exército egípcio. César, chegando ao Egito atrás do seu rival, fora presenteado com a cabeça de Pompeu, o que causou grande insatisfação no imperador. Mesmo a contragosto, foi ele quem pediu para que os irmãos fizessem as pazes, pois seria mais interessante ao Império Romano que o Egito estivesse estável. Ptolomeu não fez nenhum esforço para que isso acontecesse. Então, Cleópatra bolou um incrível plano para retornar. Para conseguir entrar em Alexandria, navegou escondida pelo Nilo e entrou no palácio enrolada em um saco de estopa, surpreendendo Júlio César. A aliança entre Cleópatra e Júlio César virou um romance e dessa relação nasceu Cesário. Visando manter o poder e viúva de Ptolomeu XII, ela se casou novamente com outro irmão, mesmo mantendo o relacionamento com César. E César era casado, mas sem herdeiros, e acabou voltando a Roma. Cleópatra, em mais uma audaciosa ação, visitou-o logo em seguida e permaneceu em Roma mesmo depois da morte do ditador, na esperança que seu filho fosse considerado o herdeiro dele, o que não aconteceu. Voltando ao Egito, mandou matar o seu irmão e governou ao lado de seu filho. E aí que entra na história Marco Antônio, que após a morte de César, assumiu o poder político do império ao lado de Otávio. Com uma comitiva suntuosa, Cleópatra recebeu Marco Antônio no Egito e não teve dificuldades para conquistar o general, que abandonou a sua esposa e passou grande parte do tempo realizando conquistas militares que atendiam o interesse da rainha egípcia. Dessa união, nasceram 3 filhos, que foram transformados em reis da Armênia, Síria e Ásia Menor, colocando em dúvida o compromisso de Marco Antônio com Roma. Com o império dividido e temendo uma reviravolta, Otávio atacou o comportamento do general e de sua amada, enviando tropas ao Egito. Ele entrou em Alexandria, deixando o casal sitiado e sem conseguir combater as tropas invasoras. Decidiram se suicidar. Marco Antônio se esfaqueou no estômago e Cleópatra, que nesse caso há controvérsias de como foi morta, pode ter sido por picada de cobra, injeção de veneno por uma agulha ou de uma toxina inserida no corpo através de arranhões. Conta-se que os servos que a acompanhavam também tiraram suas vidas. Mas a história de Cleópatra não morreu em 30 de agosto do ano 30 a.C. Inúmeros livros, pinturas, estátuas e filmes, o mais famoso deles estrelado por Elizabeth Taylor, aumentam ainda mais a sua fama e o mistério sobre sua vida e seus feitos. Seu nome continua sendo sinônimo de poder, determinação, inteligência e feminismo.